Oi, gente! Vamos bater um papo? Eu gravei um vídeo mais cedo pra poder postar hoje no canal, mas eu não gostei do vídeo. Eu falei, Michelle, faz no seu flow. Na verdade, hoje eu tô bem xixelenta, diga-se de passagem. E a energia tá baixa, eu tô com dor, enfim, tô medicada. E aí eu falei assim, desacelera, gata. Você também pode mostrar que tá tudo bem desacelerar, né? E é até um convite pra você que às vezes diante dos caos, da correria, do dia a dia, a gente não aprende a desacelerar, a gente vai lá e aperta ainda mais para poder alcançar os nossos objetivos ou até mesmo dar conta dos tantos pratos que a gente tem que deixar rodando para que as coisas funcionem, né? E entender a nossa ciclicidade, entender os nossos momentos, até mesmo, sabe, você não tá disposta hoje, é um movimento de autoamor. E aí aqui é também ser responsável e adulta para você fazer as coisas que são de sua responsabilidade também, né? Porque também não adianta a gente querer ficar na posição fetal ou então como a criança que não vai fazer nada e esperar que as coisas aconteçam, né? Então a gente precisa ter uma autorresponsabilidade aí de fazer o que tem que ser feito, de dar o seu melhor sempre, mas também você se permitir se acolher. E é sobre isso que eu quero falar. Eu acho que diante da vida, se a gente não começar a trabalhar esse auto-amor, as coisas ficam pesadas. E não é neste lugar pesado que eu quero estar. Não é neste lugar pesado que eu quero alcançar meus objetivos. Muito pelo contrário. Não significa que eu não vou ter que me desafiar. Não significa que eu não vou ter que sair da minha zona de conforto. Porque é até sobre isso que eu quero trazer aqui pra você. Eu entendi e venho entendendo e venho construindo uma nova mentalidade de que para eu acessar uma Michelle que eu desejo, eu preciso fazer coisas diferentes, porque o que eu venho fazendo hoje fez com que eu acessasse a Michelle de hoje. Mas a Michelle do que eu desejo, de algumas coisas que eu desejo, é necessário fazer algumas coisas diferentes, porque seria insano da minha parte eu continuar fazendo as mesmas coisas e querer ter um resultado diferente, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para isso e avaliar. As minhas atitudes estão congruentes? Sim, não, sabe? Se questionar. E muito mais do que se questionar também é saber o que você quer, né? Porque se você não sabe o que você quer, você continua neste modo automático e aí entra semana, sai semana e entra mês, termina mês e você continua tendo os mesmos resultados ou até mesmo resultados que não são tão positivos assim em relação ao que você deseja. Então, fica aqui uma reflexão para você começar a olhar para o que você vem fazendo e até mesmo se questionar o que é essa mulher que você deseja construir, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela sente, como ela age. E diante disso, olhar para o que você vem fazendo, sentindo, agindo, para que você possa se questionar se está alinhado ou não, né? E o quanto é importante a gente sentir primeiro. O passo é sentir, fazer para depois ter. Então é muito importante você trabalhar esse sentir. Você trabalhar, você estar presente na situação. O quanto é importante você trabalhar esse sentir, você acessando essa realidade. E não pode ter dúvida, porque eu quero compartilhar algo com você aqui. Teve uma situação da minha vida que eu vi nitidamente, que eu tive dúvida, eu não acessei. E outra que eu, de fato, soltei e falei assim, vai dar certo, já deu. Eu acessei. Então, é nítido essa diferença, porque por muitas vezes a gente quer algo, a gente deseja algo, só que a gente não solta e a gente não confia que isso vai chegar. Então é muito importante a gente ter este movimento de sentir primeiro que isso já é seu. E aí você trabalha, aconteceu. É assim como você, quando você tá assistindo um canal de TV, você sabe que existe outro canal. Então é só você mudar e você vai sintonizar e você vai acessar aquele canal. É a mesma coisa aqui, entendeu? Você se sintonizar, você tá numa frequência e você quer acessar outra frequência, você quer acessar outro canal. Então você começa a sentir em relação a esse novo canal, para que você possa acessar esse canal.
Um papo meio diferentão, mas é algo que eu venho estudando, algo que eu venho vivendo. Eu tô estudando tanto a Louise Hay quanto o Dr. Joe Dispenza. E eu vejo nitidamente, eu terminei o livro dele, o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma, e ali fala nitidamente o quanto a gente precisa quebrar o hábito de ser aquela antiga versão nossa. A antiga versão que comia pelas emoções, a antiga versão que agia no modo automático, reagia, sabe? Não pensava antes de falar, sempre julgando, sempre criticando. Tô falando de mim, tá? E agora eu acessei uma nova versão da Michelle completamente diferente, uma mulher muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais em paz, muito mais empática, muito mais conectada comigo mesma e conectada com o que eu quero viver, com o que eu quero sentir. E aí é neste lugar que eu quero estar, porque assim, não precisa ser pesado. É isso que eu venho trabalhando comigo em relação aos meus objetivos. Não significa que eu não vou ter que me esforçar, volto a falar. Lógico que eu tenho, mas não precisa ser pesado. No lugar pesado eu não quero estar. E aí, às vezes, assim, eu me questiono sobre isso, porque às vezes você fala, você tá sendo muito mimimi, você tá sendo muito melindrosa. Mas eu falo, poxa, eu vejo o que eles ensinam. É nítido o quanto, de fato, eles mostram que é possível eu construir a minha realidade de uma forma que seja leve e alegre. Pra que eu vou optar pelo caminho pesado? Então, não. E aí eu volto a repetir. Claro que eu vou ter que fazer as minhas ações, porque lembra, o sentir, o fazer para eu ter, né? Então, o que eu tenho que fazer que esteja alinhado com essa sensação que eu quero viver e que eu quero ter, que eu preciso entrar em ação? Então, é me questionar sobre isso. E aí, sair desse looping do modo automático. E aí, aqui eu quero compartilhar uma dica com você que tem me ajudado muito, principalmente nos momentos que eu tô numa negatividade. Isso foi até uma pergunta da minha caixinha do Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, tem o link aqui embaixo, me segue lá. Esses dias eu coloquei a caixinha de perguntas e ela falou assim, o que eu posso fazer diante de uma situação que eu estou muito negativa? Uma das coisas que eu fiz e faço aqui, eu notei que fez toda a diferença, é eu quebrar, eu não aceitar essa situação. Então, por exemplo, assim, eu tô com um surto de pensamentos negativos e pessimistas. Eu não quero acessar isso, eu não quero sentir isso. Então, eu vou imediatamente, eu falo, não aceito, e eu vou começar a fazer outra coisa. E aí, essa outra coisa é você se conectar com uma coisa que vai te trazer alegria. Então, por exemplo, eu amo caminhar e olhar a natureza. Eu amo mexer nas minhas plantas. Eu amo varrer meu jardim. Eu amo arrumar minha casa. Então, eu vou fazer alguma coisa para que eu possa transmutar esse sentimento, porque a minha mente ela vai querer me levar para lá de novo. E aí você precisa estar presente, se observando e se questionando mesmo, sabe? Não quero acessar esse lugar, eu não quero sentir isso, eu não preciso sentir isso, sabe? E aí você soltar e falar assim, não quero, e vai lá e transmuta esse sentimento. Você começa a fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. As caminhadas me ajudam muito. E aí não é colocar um fone de ouvido, não. É você ir presente, sabe? Caminhando, olhando os seus passos, caminhando, olhando para o céu, caminhando, olhando para as árvores. Por quê? Isso vai te trazer um aterramento, isso vai te trazer uma presença, vai te tirar desse modo automático. E que até mesmo... Ai, bati o pé. Que até mesmo as redes, o excesso de tela, o excesso de conteúdo, acaba nos deixando ainda mais nesse modo automático. Então fica aqui um convite para você. Quando você se vê diante de uma situação que você tá xixelenta, que você tá num turbilhão de negatividade, que você tá com pensamentos muito ruins, se questiona, se acolhe e decida fazer uma coisa diferente para que você não fique nesse estado. Entenda que quanto mais negativa você ficar, mais coisas negativas você vai atrair e mais coisas negativas você vai viver. Então, você tá sentindo negatividade, você vai agir com negatividade, você vai colher consequências das suas ações com negatividade. Então, essa é a regra, entendeu? A lei do plantar e colher, ela é universal para todos nós. Mas, ao contrário, também é verídico. Então, se você decide transmutar esse sentimento, sabe? Entender, olhar para eles, soltar, avaliar o que eu posso fazer para resolver. Eu posso fazer alguma coisa? Se sim, faça.
Se você não pode fazer nada, é só um excesso de julgamento, um excesso de pensamentos que eu poderia ter feito diferente, você fica voltando lá no passado, paralisa. Chega, eu não preciso sentir isso, eu não quero sentir isso. E à medida que você decide não sentir mais isso, você transmuta e começa a se imbuir de coisas que te dão um aconchego, que te dão uma alegria, que te dão um acolhimento, que te dão um acalento. E é nessas horas que você tem que desacelerar, você tem que ir lá e transmutar, você tem que ir lá e fazer alguma coisa. Ai, Mica, tô no meu trabalho, não consigo sair pra caminhar. Então, você vai lá no banheiro, faz uns polichinelos, 1 minuto, sabe? 3 minutos, 1 minuto de polichinelo, 1 minuto de agachamento, pra você jogar uma energia diferente no seu corpo. Essa é a questão, você precisa quebrar. E aí, à medida que você manda uma energia diferente pro seu corpo, você automaticamente vai calar esse sabotador e vai mostrar pra ele assim, ó, você não manda aqui não, sabe? É você ter medo de falar isso, ó, fica quietinho, sabe? Falar com, eu falo que é o seu Zé Curubu, fica aqui, ó, no nosso ouvido, contando mentira pra gente, pra nos paralisar. E aí, você vai e transmuta isso e faz uma coisa diferente. E assim você vai acessar um novo estado emocional. E de posse disso, você consegue voltar a fazer as coisas que você tem para fazer, o seu trabalho, suas reuniões, as coisas que você quer fazer. E, consequentemente, você tá vibrando em outra energia. Então, gente, isso é um exercício de autorresponsabilidade, de você se observar, de você se silenciar, de você se analisar e de você mesma quebrar esse ciclo. E à medida que você vai fazendo isso, mais consciente, mais presente você vai se tornando. E de posse disso, você vai alcançando e acessando a sua nova versão que você deseja viver. E é um processo. E aí a gente precisa aprender a suportar esses processos, a viver a nossa jornada, a bancar a cada dia nossas escolhas para que a gente possa alcançar os nossos resultados. E aí, diante de uns resultados negativos, o que a gente faz? A gente olha para eles, sabe? Para de fugir. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu quero falar aqui para você. Para de fugir. Eu vejo nitidamente que é um perfil nosso, e eu tô falando de mim, porque eu era assim, fugir. Ah, eu vou fugir porque eu não quero... É por causa dos meus filhos, é por causa do meu trabalho, é por causa do meu marido, é por causa da casa, é por causa da minha mãe, é por causa da... Enfim, é por causa de um monte de coisa. Para de fugir. Olha para sua realidade. Levanta a sujeira do seu tapete. Eu tô de cobertinha aqui. Levanta aqui a sujeira do seu tapete e olha para o que você tem aí debaixo. E só você pode limpar essa lambança que você tá. A questão toda é que você fugir, você fica aqui nesse cantinho, que nem eu tô aqui debaixo da minha coberta, eu tô quentinha. Só que se manter aqui, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você quer. Então, você precisa levantar, trocar de roupa, olhar para as encrencas e limpar toda essa bagunça aí que você tá. E só você pode fazer isso. E aí, uma outra coisa que eu quero falar pra você, não quero fazer tudo de uma vez, tá? Porque querer fazer tudo de uma vez, eu tô te falando agora pra mim mesmo, porque eu quis fazer isso há um mês atrás. Há um mês atrás. Eu quis abraçar um monte de coisa e aí eu vi que eu não dei conta de tudo. E isso pra mim foi frustrante, porque eu acabei tendo feedback de algumas coisas minhas essas últimas semanas, e aí eu vi, pô, também você quer abraçar o mundo, você quer ter um monte de iniciativa, e aí não é sobre isso. Então, alinhem. O que você deseja fazer? Sabe? Para de querer ficar vendo várias coisas. E aí eu tô falando pra mim também. Aí que nessa semana eu tive o convite para poder acessar uma nova informação, um novo conteúdo de um novo profissional. Aí eu falei, não, você decidiu estudar Louise Hay e Dr. Joe Dispenza. Você vai seguir nisso, porque senão eu vou e acesso outra informação. Não que aquilo ali não seja importante, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a partir do momento que eu decidi percorrer um caminho, eu preciso me manter firme nele, suportando o processo. Por quê? O que acontece? Quando a gente começa algo novo, vem muito a energia do novo. Sabe que nem quando começa a minha mentoria, as minhas mentorandas, vem muita energia do novo. Só que aí depois, quando a gente vai pro segundo encontro, eu vejo nitidamente a energia caiu. Por quê? A gente vem pra realidade, a gente vem pra vida real. E aí é aqui que eu pego elas e falo assim, e aí? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai dar continuidade nos seus objetivos? E aí, cada uma trazendo as suas demandas, cada uma trazendo os seus acontecimentos, a gente acolhe, mas a gente vai olhar para o que a gente deseja de fato construir.
Por quê? Porque à medida que a gente olha para debaixo do nosso tapete, a gente olha para a nhaca que a gente consegue ser capaz de ir organizar essa bagunça. Mas se você continua mantendo seu tapete lá naquele lugar, não levanta nem para ver o que tem, minha amiga, não queira construir ou ter uma casa organizada, uma casa interna aqui organizada, sem olhar para isso. É olhando para as suas falhas, é olhando para os seus erros, é olhando para as suas merdas quentinhas que você vai conseguir sair delas. E você não precisa temer, sabe? Porque por muitas vezes a gente teme isso, sabe? É desconfortável. Se for falar que não é, eu vou estar mentindo. Mas à medida que ela é desconfortável, depois que passa esse desconforto, é libertador. Libertador, essa é a palavra. E aí você vem com uma sensação de que, puxa, por que eu não fiz isso antes, sabe? Por que eu não olhei para isso antes? Por que eu não decidi isso antes? Por que eu não comecei isso antes? Porque, de fato, você tinha medo de olhar para isso e tá tudo bem. Só que eu tô te falando de um lugar que se você tem a coragem de olhar, se você tem a coragem de encarar, se você tem a coragem de passar pelo processo, a recompensa depois, minha amiga, você vai falar assim, ainda bem que eu fiz. É a mesma coisa quando você vai para um treino, é a mesma coisa quando você decide falar não para uma comida, é a mesma coisa quando você decide impor limites, é a mesma coisa quando você fala não para as pessoas que estão te incomodando. Ai, tá vindo espirro. Saúde. Hoje eu tô bem xixelenta, eu tô com uma cólica, então eu tô aqui quietinha, mas eu ainda assim tô fazendo as coisas que eu tenho para fazer. Decidi trabalhar de uma forma mais devagar, mas ainda assim. Por quê? Porque eu me conecto com o meu servir, com o que eu tenho para fazer, com o que eu quero entregar. E aí aqui é sobre isso, é olhar para isso, o que faz sentido e trazer a leveza para mim. E aí eu falei assim, dá pra mim, pô, dá pra você gravar um vídeo, dá pra você produzir um conteúdo, dá pra você servir as mulheres, e você vai se conectar com isso e vai lá e faz, dá o seu melhor. Abre a câmera e vai, e se põe no movimento. E é sobre isso, sabe? Levanta o seu tapete, olha para o que você tem que fazer, se põe no movimento e faça. Só não busque a perfeição, principalmente nos momentos que você estiver mais vulnerável. Faça o seu melhor, entregue o seu melhor, esteja disposta a fazer o seu melhor. E à medida que você vai fazendo, as coisas vão melhorando. O dia ruim vai passar, a xexelentice vai passar. E vai vir um dia melhor, vai vir um dia bom. E é sobre isso, tudo passa. Não tem um dia bom e um dia ruim. O dia que eu entendi isso, sabe? O dia bom e o dia ruim são iguais. Porque tanto o bom quanto o ruim vai passar. Então, se a gente se imbui em estar presente, fazendo o seu melhor agora, esse é o grande presente da vida. A gente estar presente e vivendo ele intencionalmente agora. Então, eu espero do fundo do meu coração que nesse dia xixelento que eu tô, que eu vim aqui abrir meu coração e trouxe esse bate-papo para você, possa ter te mostrado que você pode e deve sim se acolher, mas você não pode ficar lá parada. Você deve sim encarar as suas sombras, encarar a sujeira debaixo do seu tapete e entrar em ação. Lembrando sempre, fazendo o seu melhor dentro do que você pode neste momento, estando presente e sendo intencional. Combinado? Eu espero que tenha feito sentido eu vir aqui e abrir meu coração e compartilhar isso com você. Um beijo e até o próximo vídeo.